O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo. Trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, bastante atenção nesta leitura de hoje, porque ela se dirige justamente a nós, discípulos, cristãos. Esta parábola é contada para um grupo restrito. Não é falado aos fariseus, aos sumos sacerdotes, não é nada contra as autoridades eclesiásticas do tempo de Jesus. Ele está falando para os seus discípulos. E Mateus coloca como se fosse quase que um discurso quase de despedida, uma mensagem meio escatológica. Por isso é importante darmos atenção nela. Embora não seja difícil a sua interpretação. Só alguns detalhes que nos ajudam a enriquecer o nosso conhecimento. Antes de mais nada, tem muitos números aqui na parábola. Eu não conseguirei para vocês aqui expressar
todos os significados possíveis dessa numerologia a partir dos padres da igreja. 5, 2, 1, porque 3 discípulos. Tem muitas possibilidades e os padres da igreja se divergem deste assunto. Mas eu quero me ater hoje ao principal. Qual é a mensagem principal deste evangelho? Na verdade, o discurso caminha todo para o último. E é esse último a qual Jesus se preocupa e fala. A parábola fala de um patrão, de um senhor, que ia viajar para o estrangeiro. E aí chamou os empregados e distribuiu os seus bens. Esse senhor, esse patrão, é Jesus Cristo. O estrangeiro é o céu, ou seja, ele vai voltar para o céu, ele vai voltar para a casa do Pai, ele está de retorno, e antes de retornar, ele distribuiu aos discípulos talentos. Aqui fala de 3 discípulos, por quê? Só que é interessante desses 3, 2/3 produzem os frutos e 1/3, um deles, não. É distribuído talentos. Talento não é algo, não é uma coisa, não é um bem. Talento no mundo bíblico é uma medida. Na parábola não fala o que foi dado. Na parábola não fala o que foi dado. É como se dissesse: a um foi dado 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos. Mas o que é o quilo? De quê? A parábola não fala o que foi dado. Fala de uma quantidade. Talento era uma medida. Para vocês terem ideia, 1 talento no mundo bíblico equivalia a 6.000 dias de trabalho de uma pessoa. Então, aquele que recebe um só talento é muita coisa. Então, a comunidade cristã, Deus entregou tudo, mais que um ser humano poderia adquirir por sua própria força, ou ele iria demorar muito para poder alcançar esta graça. E é distribuído de forma, entre aspas, desigual, mas não. Segundo a parábola, é conforme a capacidade de cada pessoa. A um então recebe mais e outros menos, mas o menos já é muito. Quando Deus doa e dá alguma coisa a alguém, não é por mérito de ninguém e nem porque essa pessoa é especial. Quando um ser humano recebe algo de Deus, esse algo é em prol do outro, nunca é para si. Tudo que Deus nos dá é sempre em volta, olhando os demais, a comunidade. Então não é mérito se uma pessoa é mais capacitada com os bens divinos e outras não. Porque o bem que Deus nos dá tende a comunicar. Afinal de contas, o que Deus entregou? Na parábola não diz o que é, diz a quantidade. E o que Jesus entregou antes de partir? Ele entrega a sua palavra, ele entrega seu corpo e seu sangue, ele entrega o seu espírito. E disse que era necessário que ele fosse para que enviasse o outro paráclito, o Espírito. Os talentos aqui então, podemos dizer que são as graças que Deus nos dá. A comunidade dos cristãos, todos da comunidade cristã, recebe as benesses divinas, os dons, o Espírito, a força, a graça, o agir de Deus. Só que alguns conseguem duplicar. Agora,
como é que se duplica uma coisa que é divina? Quando, por exemplo, algumas pessoas herdam uma herança, né? Uma herança de alguém. O pai faleceu, o avô que seja, deixou de herança um lote. Aí, ou em vida, olha, você fica com a lancha, você com o carro, você com o apartamento, você com as dívidas. Você vai dividindo aquilo que você tem. Você distribui, seja em vida ou depois os herdeiros fazem a divisão. Um bom herdeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar, ele vai investir, ele vai, sei lá, o que for, ele pode multiplicar o que recebeu. Um mau administrador, ele vai fazer o quê? Gastar logo e pode ficar sem nada. Isso é um bem terreno. Agora, como eu posso multiplicar um dom que é de Deus? Eu herdo o Espírito. Como é que eu posso herdar 5 espíritos, ou seja, 5 capacidade, né, para agir? 5, lembra da semana passada? 5 são os sentidos, né? Ou seja, como é que eu posso, nos meus sentidos, serem aflorados espiritualmente e multiplicar isto? Não é que eu vou ter outros espíritos. Como eu multiplico o que eu recebi de Deus? Simples. Quanto mais eu permito Deus agir em mim, mais eu vou tocar aqueles que me cercam. Quanto mais eu amar, mais os que estão próximos de mim serão amados. Quanto mais eu perdoar, mais os que estão próximos de mim serão perdoados. E eles serão tocados por aquilo que está em mim e irão desejar aquilo que está em mim. E eu começo a comunicar o Espírito de Deus a essas pessoas. Como então eu multiplico? Eu não multiplico o Espírito Santo, eu não multiplico os dons por mim mesmo, mas eu faço que através de mim mais pessoas desejam esta graça. E quanto mais eu fizer isto, mais o Espírito crescerá, mais eu receberei de Deus, mais Ele agirá em mim. Mas o problema está naquele último que enterra. A parábola não fala por que ele enterrou. Não fala os motivos que fizeram que ele chegasse aonde chegou. Esse terceiro, ele tem fé. É uma pessoa de comunidade. Tanto é que no final ele chama de Senhor. Senhor. É de Senhor, no sentido então que ele tem fé. É uma pessoa da nossa comunidade, da nossa convivência, porém, ela, não sabemos porquê, ela começa a se desviar do sentido e da imagem de Deus. Ele diz: Senhor, sei, ele sabe que és um homem severo, pois colhe onde não plantaste, ceifas onde não semeaste, por isso fiquei com medo. Como que ele chegou a esta imagem de Deus? Se os outros dois multiplicaram e a graça cresceu, o que fez com que essa pessoa enterrasse e tivesse uma imagem errada de Deus? Gente, ter uma imagem errada de Deus, ou a imagem que nós temos de Deus, muda toda a nossa vida. O que faz hoje uma pessoa achar que Deus é mau? Levou a pessoa querida, eu rezei tanto, roguei tanto a vós, e você não me atendeu? Estou com o coração machucado aqui, me traíram, me abandonaram, cadê você? Onde você está? Eu estou pagando aqui, Senhor, eu acho, estou sofrendo aqui agora, deve ser porque eu fiz coisa errada no passado, né? Você está me punindo aqui agora. Quando eu era mais jovem, Deus, eu cometi um aborto. E agora eu estou sentindo, eu não posso hoje talvez mais gerar, deve ser por isso, o Senhor está me punindo, né? O
que eu fiz para você me tratar dessa maneira? E essa pessoa ela começa a questionar a partir do mundo dela, e vai jogando para Deus a maldade da vida dela, como se Deus fosse o grande carrasco, olha só, olha a imagem, você colhe onde não planta. Gente, olha, como é que Deus pode fazer isso? Como é que uma pessoa chega ao ponto de achar e pensar e acreditar de que Deus é assim? Se és Deus, por que tanta miséria? Por que está acontecendo isso? Essa pessoa, ela vai entrando no nível de questionamento e de dúvidas, e na sua certeza errada, a ponto de chegar a estar com medo. Ela tem medo de Deus. Eu tenho medo do inferno. Se eu fizer isso, essa pessoa, o que Deus vai fazer comigo? Ai, não, ele vai me levar. Não tem condições, não tem nem condições de ir para a igreja. Se eu for para a igreja, eu tenho tanto pecado, que o céu vai abalar. Deus não vai me acolher, não tem condições. Ela vai criando um medo. A vida dela é o medo. E a liturgia de hoje traz uma diferença do medo para o temor. Há uma coisa diferente. Uma coisa é eu ter medo de alguém, outra coisa é eu temer alguém. Pode parecer similar na nossa linguagem, mas não no mundo bíblico. O medo nos atrofia, nos aprisiona, não nos deixa ser quem nós somos. O temor me traz respeito, reverência. Eu temo a Deus. E aí a liturgia vem dizer, né? Felizes os que temem, não os que têm medo. Quem tem medo enterra a graça de Deus. Não sou capaz, fizeram isso comigo, eu não consigo. Ela vai enterrando o poder de Deus dentro dela. Eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer isso. Ela é uma pessoa de fé, mas ela enterra e gera medo. O temor me faz feliz. E olha que interessante a analogia que o Salmo faz conosco, né? Felizes os que temem o Senhor, do trabalho de tuas mãos hás de viver, e tudo a andar bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda. Videira produz o quê? Videira produz? Vinho não, seus alcoólatras. Videira produz uva, e da uva faz o vinho. Vinho na Bíblia significa alegria, glória a Deus, maravilha. Então está dizendo, quem teme ao Senhor, a sua esposa é centro de alegria. É uma videira bem fecunda, ela fecunda a alegria, na sua casa há uma alegria. E detalhe, os seus filhos são rebentos de oliveira. Oliveira produz o quê? Oliveira produz? Não é azeite não. Oliveira produz óleo. Óleo, azeitona. E da azeitona você faz o azeite. E do azeite você faz a unção. Lembra da semana passada? O óleo, as 5 virgens, prudente, imprudente e assim por diante. Então, quem teme a Deus tem uma fonte de felicidade em casa, e ao mesmo tempo os filhos são ungidos. Agora, quem tem medo de Deus não produz nada disso. Se amedronta, se fecha, enterra. E aí é o mais complicado dessa parábola, e duro, que este que enterrou, ele teve uma imagem tamanha errada de Deus, que Deus o julgou a partir da imagem dele. Ah é? Você pensa isso de mim? Então já que você pensa de mim, fique com o que você pensa de mim, pode ir embora.
É difícil entender isso aqui em Cristo. Mas, meus irmãos, o que quer dizer essa parábola? Que nós um dia estaremos diante do tribunal do Senhor. E Ele irá perguntar para nós, vai acertar as contas com cada um de nós. Quando será isso? Não sei. A leitura segunda que nós ouvimos, os Tessalonicenses, fala justamente sobre isso. A leitura, o livro da carta aos Tessalonicenses, é o primeiro escrito do Novo Testamento. Antes dos evangelhos, a primeira coisa que nós temos registrada, que foi escrita no Novo Testamento, foi a carta aos Tessalonicenses. E qual é a preocupação desta carta? Justamente sobre a morte. Porque eles esperavam que Jesus fosse retornar rápido. Eles esperavam que fosse voltar rapidamente. Só que Jesus estava demorando. Tinha gente começando a morrer, começavam a morrer os cristãos. E aí, vai voltar ou não vai voltar? Alguns, para ter ideia, cruzaram os braços a ponto: eu não vou trabalhar, porque ele vai voltar. Só que vem dizer São Paulo: olha, o dia e a hora, nós não sabemos quando ele vai voltar. Mas prepare-se, fique preparados para que esse dia não lhe pegue de surpresa. Como diz a leitura. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição. É como uma mulher grávida. Padre, deve nascer essa semana. Está normal. E de repente, de uma hora para outra, de uma hora para outra, a bolsa rompe. Assim será de uma hora para outra, quando nós menos imaginarmos, ele há de voltar. E quando ele voltar, ele vai perguntar para você: ei, não como um Deus mau, cruel, que só quer ver o lucro pelo lucro. O que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o que eu te dei? Você multiplicou ou você enterrou? E lá, nesta hora, ou nós iremos para a eternidade, ou não. A eternidade da vida ou da morte. O bom que 70% conseguiu encontrar a multiplicação, 30% enterrou. Cuidado para você não estar nesse meio dos 30. O que seria multiplicar na sua vida? Não sei, cada um sabe o mundo que vive. Cada um pensa como você está multiplicando as graças. Não são os bens terrenos, mas as graças que Deus te investiu. Quando você comungar hoje, ao comungar da palavra que estamos comungando, e do corpo e o sangue de Cristo, quando sai daquela porta, e voltar para a sua vida hoje, da sua casa, para o seu trabalho, o que você irá multiplicar? E como irá multiplicar? Deus não está aqui anotando no seu caderninho: você fez isso essa semana. Não. Termina o evangelho dizendo, a parábola diz, né? Aqueles que multiplicaram, vêm participar da minha alegria. O que Ele quer é que nós estejamos alegres. E a alegria em nós compete-se em quê? Em multiplicar as graças que recebemos. Bom trabalho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.